Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o subdesenvolvimento africano. Para a gente poder entender o subdesenvolvimento, aquilo que está abaixo de níveis aceitáveis de desenvolvimento econômico, social, é o foco do continente africano. Mas dizer que todo o continente africano ele tem os mesmos níveis de desenvolvimento ou subdesenvolvimento é correto? Obviamente que não. Nós vamos ter níveis diferenciados, existe um contraste bem incrível nessa situação aí do desenvolvimento, na forma com que todo esse processo de indicadores sociais acaba sendo apresentados atualmente, vindos aí do continente africano. Para que a gente possa entender esse processo de como é que se organiza o desenvolvimento, precisamos ter em mente a ideia do IDH. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é um cálculo feito pela Organização das Nações Unidas, propostos aí por diversos fatores de indicadores sociais que, calculados, criam um ranking de desenvolvimento dos países. Dessa maneira, sabemos que o país que esteja um maior índice é um país que tem condições de qualidade de vida, de saúde, de educação e de renda. Dessa maneira, então, ele consegue os seus objetivos para que uma população viva bem. Assim como quando temos um número baixo desse IDH, nós temos aí indicadores sociais que mostram problemas relacionados aí às condições de saúde, de educação e também aí de renda. Assim, a ONU acabou criando um cálculo onde gerasse um índice. Esse índice vai de 0 até 1. 0 significa um país com nenhum desenvolvimento humano, enquanto que 1 significa que o país tem total desenvolvimento humano. Só para critério de informação, o país que tem aí o maior desenvolvimento do mundo atualmente, a Noruega, tem mais de 0,99 nesse índice. Acaba tendo então um alto desenvolvimento, pois tem uma renda per capita interessante, uma taxa de escolaridade e um índice de analfabetismo baixo e também aí condições de saúde, uma expectativa de vida bastante elevada. Dessa maneira, então, nós percebemos as características de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Mas quais são os impactos que um desenvolvimento ou um subdesenvolvimento causa na estrutura de organização de um país, na estrutura econômica de um país, na estrutura tecnológica de um país? Vamos entender aqui esses dois elementos, esses dois gráficos. Aqui eu tenho de um país desenvolvido, o que eu chamo de ciclo virtuoso de desenvolvimento, seja tecnológico, seja de riqueza. Nesse caso aqui, dos subdesenvolvidos, temos um ciclo vicioso de como é que se desenvolve esse subdesenvolvimento. Vamos começar aqui de um país desenvolvido. Um país desenvolvido ele vai investir em ciência e em tecnologia, vai ter um nível intelectual, uma capacidade tecnológica bastante aí elevado. Isso vai transformar com que os produtos realizados por essa sociedade, por essa nação, tenha um poder, um elevado poder aí de agregação de valor. Então, o produto vai ter ali embutido no seu preço também a intelectualidade, a tecnologia. Dessa maneira, ele vai sempre exportar produtos altamente valorizados. Vão ter produtos, então, onde está ali também a capacidade intelectual. Dessa maneira, com um nível tecnológico envolvido no processo de exportação, vamos ter uma maior captação de recursos financeiros. Óbvio, o que é mais barato? Vender a laranja in natura ou vender o suco de laranja já na garrafinha? O mais barato vai ser vender a laranja in natura. Por quê? Porque no suco de laranja já na garrafinha, houve a mão de obra, houve a tecnologia da produção dessa embalagem, houve o desenvolvimento de técnicas para a criação de máquinas que vai espremer e vai gerar uma maior lucratividade. Portanto, a garrafinha de suco de laranja vai ter um valor agregado, vai ter um nível tecnológico mais organizado nesse processo. Assim, ele vai ser mais caro, obviamente, vai ter uma maior captação de recursos financeiros, vai ter um maior aporte, vai ter um maior rendimento. Esse rendimento, parte dele vai servir para desenvolver ali as condições básicas de consumo, de necessidade humana, mas como existe um maior volume, vai ter então um investimento maior em pesquisa, ciência e tecnologia. Para quê?
para que continue a criar novas técnicas, novos modelos que gerem um maior enriquecimento dos seus produtos, um maior nível tecnológico, uma inovação que vai fazer com que haja uma atração de mais recursos. Assim, então, há esses investimentos. E parte desse lucro vai ser investido em novas formas aí de desenvolver produtos. E isso vai gerar essas novas tecnologias, inovações tecnológicas, que vão servir para quê? Para que tenha novamente um nível tecnológico elevado e continue esse ciclo virtuoso de um país desenvolvido. Quando há essa condição de desenvolvimento tecnológico, vai ter essa condição de riqueza, de melhor condição de vida, pois para que serve a técnica, se não para gerar uma melhor qualidade de vida para a sua população? Agora, num país subdesenvolvido, que já tem um nível tecnológico reduzido, baseado na divisão internacional do trabalho, a respeito da dominação do uso da tecnologia de outro país, acaba tendo uma exportação de produtos com menor poder aquisitivo, com menor valor agregado dentro desse produto. Ao invés de eu vender a garrafa de suco de laranja, eu vou vender a laranja in natura, porque eu não tenho tecnologia para produzir a garrafa. Dessa maneira, então, vai ser mais barato esse produto. E sendo mais barato, com menor valor, vai ter uma menor captação de recursos, que vai ter que ser investido principalmente em dar qualidade para as pessoas sobreviverem, em dar alimento, em dar condições de trabalho, enfim, vai sobrar pouco para investimento em pesquisa, ciência e tecnologia. Consequentemente, vai ter uma incapacidade daquela nação de gerar novas tecnologias, que vai continuar sendo dependente do nível tecnológico de outros países, que vai gerar esse ciclo vicioso. Portanto, o subdesenvolvimento, ele acaba acontecendo porque ele é alimentado pela própria incapacidade. Nesse sentido, levando em consideração o processo histórico africano de toda uma dominação e depois problemas aí relacionados a conflitos étnicos, a problemas políticos, relações então de indicadores sociais e problemas sociais bastante elevados na situação, acabou gerando um IDH, o desenvolvimento humano africano, de uma certa maneira, no geral, baixa. Claro que não são iguais, não são todos os países que têm o mesmo índice, porque com o tempo eles acabaram desenvolvendo técnicas, criando situações que uns melhoraram um pouco, outros não tanto. E essa é a ideia aqui. Vamos tentar entender, a partir de agora, aqui alguns indicadores. Como é que essa situação acabou se distribuindo em alguns pontos da África. Vamos começar aqui pela Líbia, que tem, segundo aí a ONU, um IDH de 0,755. Se ele tem 7,55, ele é considerado um país de médio para alto desenvolvimento humano. Nessa situação, perceba que a esperança de vida, a expectativa de vida do povo líbio é de cerca de 74 anos. A taxa de alfabetização de adultos já beira ali a níveis considerados importantes, interessantes. E isso faz com que gere um certo rendimento também na população. O PIB per capita, o PIB, Produto Interno Bruto, a quantidade de riqueza produzida pela nação, dividido pela quantidade de habitantes, vai ter aí de 9.150 dólares aproximadamente. Porém, a desigualdade social, aqueles que ganham muito e aqueles que ganham pouco, é tão grande essa desigualdade de renda, essa má distribuição de renda, que faz com que ele tenha condições aí de um nível não tão desenvolvido, apesar de ter uma grande riqueza pela população. E a gente vai percebendo diversas situações que vai acontecendo aí. Ilhas Maurício, por exemplo, tem um IDH de nível médio, um desenvolvimento médio. Tem aí uma esperança relativamente alta. Agora, uma alfabetização um pouco mais elevada, só que seu nível tecnológico é menor do que na Líbia, por exemplo, e isso faz com que a renda da população seja, obviamente, menor. Nesse sentido, o nível tecnológico que acaba gerando o enriquecimento ou aí o prejuízo, a pobreza da população, acaba, obviamente, interferindo em outros indicadores. Pois se eu tenho bastante dinheiro, eu vou conseguir destinar parte desse recurso para desenvolver a qualidade de vida na saúde, para desenvolver a tecnologia, a ciência, a produção aí educativa no desenvolvimento, que vai fazer com que melhore as condições. Então, o fator rendimento, o fator dinheiro, acaba influenciando principalmente aí esse índice de desenvolvimento humano. Claro que não é só ele, porque apesar de ter um grande desenvolvimento,
nós vamos ter também aí a relação que não aparece aqui, que é justamente a desigualdade, a distribuição. Quanto é que tem o cara mais rico e quanto recebe o cara mais pobre desse país? A porção mais rica e a porção mais pobre, quanto recebe? Não é mostrado no PIB per capita. O IDH ele não é simplesmente capaz de responder isso, mas a gente tem ideia de como está o desenvolvimento. Vamos direto lá para a parte de baixo da tabela. Percebam aqui, pessoal, um país como o Níger. Níger tem níveis de desenvolvimento humano baixíssimos. E essa condição envolve principalmente o seu rendimento. A população tem menos de $400 por ano para utilizar por pessoa. Dessa maneira, óbvio, não se consegue investir em níveis adequados de educação, em níveis adequados de saúde, que obviamente vai refletir em todos os outros indicadores sociais. Percebam que, por exemplo, a esperança de vida do povo do Níger é de 52 anos. A taxa de alfabetização é uma das menores do mundo. Cerca de 28% da população é alfabetizada. E isso, obviamente, reflete nessa baixíssima onda tecnológica existente, tendo aí esse pequeno rendimento. Percebam que essa relação em qualidade de vida e tecnologia ela é extremamente importante, pois quanto mais educado, quanto mais capacitado, quanto maior o nível de educação de uma população, mais condições de desenvolvimento você tem. É por isso que no senso comum a gente entende que é a partir da educação é que se cresce um país. E de fato é o que acontece, pois quanto mais inteligente, mais capacitado, mais vai ser desenvolvido um país com mais riqueza e melhor qualidade de vida. Portanto, quanto mais essa preocupação com os nossos pequenos, com as pessoas que estão sendo capacitadas, mais a gente está aí buscando o futuro da nossa nação. Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!